Olá, boa noite. Eu, Moisés Rabinovitz, confesso que estou confuso sobre a Bitcoin, a moeda digital e o sistema em que ela circula sem governo, impostos ou banco central, o blockchain. Mas sei que não estou sozinho. Hoje, um olhar sobre o mundo recebe o diretor de consultoria em atualização tecnológica do Hub 55, que representa a Universidade de Yale no Brasil, mestre em Management of Technology pelo MIT e engenheiro da Poli-USP, Maurício Costa. Vamos aprender com ele que, num artigo recente, perguntou se não é assustador esse novo mundo que está diante de nós. O mercado da moeda digital já é maior que o valor da moeda na oitava economia do mundo, o Brasil. A Bitcoin ficou famosa ao ser usada para tráfico de drogas. E ela já surgiu na Lava Jato, pela primeira vez, para esquentar dinheiro de corrupção. Hackers a exigem no resgate a computadores sequestrados. Antecedentes criminais não a afetaram. Que o digam os novos milionários que a usam honestamente. A rede descentralizada de computadores, que está por trás das criptomoedas, o blockchain, é que embute uma revolucionária inovação que nos leva a um patamar tecnológico que começa a ser desbravado. Bitcoin, esse é o novo nome do dinheiro? Um furacão chamado Maria. Porto Rico é devastado, vira lama, escorrega, arrasta, desola. É um grande desastre, que vai custar bilhões de dólares para voltar a ter, inclusive, a energia elétrica de volta. O que o Bitcoin tem a ver com isso? Reconstrução. Essa é a palavra. A moeda virtual é usada para devolver prosperidade aos porto-riquenhos. Ao mesmo tempo, o país se transforma na casa de empreendedores californianos ricos que são atraídos pelas políticas de governo, como imposto de renda zero. Não se paga sobre os ganhos de capital. Nasce, depois do furacão, a puertopia. Pode a moeda virtual substituir o dinheiro? Comprar, vender, negociar. Um olhar sobre o mundo pergunta: o dinheiro, como conhecemos, vai acabar? É a bonança depois da tempestade. Boa noite, professor Maurício. Boa noite, Rabino. O dinheiro em espécie está com os dias contados? Bom, quando pensamos em dinheiro, temos que pensar em algumas coisas, alguns aspectos para responder essa pergunta. O dinheiro cash, papel, que a gente utiliza no dia a dia, a tendência é ser cada vez menos utilizado da forma que a gente conhece. Então, existem inúmeras outras formas de você pagar, né, aquele serviço, aquele produto que você está adquirindo. E cada vez menos essa forma é utilizar um papel que você entrega para a pessoa e espera o troco. Então, sob esse aspecto, a tendência é realmente diminuir. Mas o dinheiro, o conceito do dinheiro vai além disso. O dinheiro é um meio de pagamento muito mais amplo do simplesmente as transações diárias que a gente faz e é uma reserva de valor. Sob esse aspecto, ele não vai sumir. Ele vai se perpetuar por muito tempo e o que a gente está vendo com todas essas transformações são novas formas de você implementar essas funções de um jeito mais conveniente para o usuário, né? Seja como meio de pagamento, seja como reserva de valor também. Por que não? Muitas tecnologias estão surgindo para transformar o ato de pagar ou o ato de guardar uma forma muito mais simples, uma forma muito mais conveniente para o usuário, para o comerciante e para o sistema financeiro como um todo. Então, podemos dizer que o cash, né, o dinheiro, o papel, a tendência é reduzir muito. Mas o dinheiro como conceito, esse, obviamente, ele é parte da sociedade há muito tempo e ele deve se perpetuar dessa forma. Como é que eu compro? Onde que eu compro? Como é que eu entro nesse novo mundo? Eu diria que basicamente tem duas formas de você comprar Bitcoin, de entrar nesse mundo. A forma com que ele foi concebido, que todo o sistema foi concebido 10 anos atrás mais ou menos, é você realmente adquirir o Bitcoin de quem tem Bitcoin, né? Então eu tenho meu celular, eu chego para você, você também tem um celular, onde você tem uma carteira eletrônica que contém a sua senha
e essa senha define quantos bitcoins você tem. Então eu posso fazer uma transação com você, eu te dou reais, e você transfere de um celular para o outro os bitcoins que eu preciso ou vice-versa, né? Da mesma forma, com o meu celular, eu posso adquirir uma passagem aérea e transferir os bitcoins para a companhia, ou um serviço ou um outro produto, sempre utilizando o meu celular ou o meu computador. Essa é a forma com que ele foi concebido. Agora, toda vez que você vai entrar no sistema, vamos dizer que você vai fazer parte da comunidade Bitcoin, você recebe uma senha. Essa senha você tem que guardar muito bem, porque é ela que define, não existe CPF, não existe nome, não existe uma forma de identificação que você possa guardar, é a sua senha que define quem é você na rede e quantos bitcoins você tem. Isso assusta um pouco as pessoas. Então existe a segunda forma de você transacionar Bitcoin, que é usar uma corretora. Digamos, a corretora é algo que a gente conhece há muito tempo. Você compra títulos, você compra ações, você compra outros ativos através de uma corretora. Então, por que não usar o Bitcoin? Então, essas duas formas, a segunda forma talvez tranquilize mais as pessoas para entrar nesse mundo. Ocorre que essa segunda forma, que é você realmente utilizar uma corretora, ela vai um pouco contra a ideia original de você ter aquela segurança, aquela garantia de identidade e aquele anonimato que o Bitcoin te garante. Não só o Bitcoin, mas outras criptomoedas, né? Porque você, quando vai numa corretora, você dá o seu nome, você dá o seu CPF, você se identifica para a corretora de forma que ela faz aquele trabalho que você deveria fazer de criar uma senha, guardar essa senha e, através dessa senha, ser identificado na rede do Bitcoin, né? Você também está usando esse segundo caminho, o caminho da corretora, introduzindo um risco, porque essa corretora é um ponto de falha. Ela pode amanhã não existir, ela pode quebrar. A maioria delas é segura, mas existe, nós já sabemos de casos que ocorreram ao longo da história do Bitcoin, mesmo antes do Bitcoin, de corretoras que não resistem na sua vida, vamos dizer, corporativa e acabam quebrando e trazendo prejuízo às pessoas. Algumas pessoas preferem correr esse risco, há o risco de perder a senha, por exemplo, transacionando, entrando na rede diretamente sem a utilização de uma corretora. Mas agora, você tem as duas formas para entrar. Você falar de senha. Essa senha, se você cometeu algum ato ilegal, lava dinheiro, através dela você pode ser rastreado, você perdeu o anonimato? Dificilmente. Né? Dificilmente. Muito dificilmente. Na verdade, a concepção do sistema Bitcoin e a tecnologia que está por trás dele, o blockchain, ele foi concebido de uma forma que ele garante o anonimato. Por quê? Todas as formas que a gente tem de identificação hoje são centralizadas em alguma coisa. Então, se você, por exemplo, tem uma conta no banco, você está lá com a sua identidade resguardada. E você vai lá buscar o seu dinheiro porque você pode provar que você é você e eles guardam essa informação lá. Se não é, vamos pensar numa outra forma. Por exemplo, você quer procurar um emprego e vai usar uma rede social para procurar esse emprego. Provavelmente tem um aplicativo ligado a uma empresa que guarda a sua identidade lá e te identifica para uma empresa interessada através do seu currículo e dos seus dados. O Bitcoin tem uma tecnologia completamente diferente disso. Ele tem uma tecnologia chamada distribuída. Essa informação não está guardada em lugar nenhum e está guardada em todos os lugares. Porque quando você transaciona o Bitcoin, o registro daquela transação ele é guardado num, vamos chamar, um livro contábil eletrônico que está distribuído por toda a rede. Então, onde está a tua informação? Não está em lugar nenhum e está em todos os computadores da rede. Quer dizer, se fechar o Bitcoin em São Paulo ou Rio, as informações continuarão atomizadas pela rede descentralizada de computadores. Exatamente. Se você pensar na lógica dele, na lógica que ele foi concebido 10 anos atrás, essa informação está distribuída em todos os computadores da rede. Então você e eu, no meu celular, no meu computador, temos a história de cada Bitcoin. O meu, o seu e de todas as pessoas que transacionam. Mas e por aí não se chega a um infrator? É muito difícil você chegar, porque você não tem, você pode até chegar na senha desse infrator, mas como é que você vai saber quem é? Você não chega até ele, você não consegue ligá-lo à identidade que ele tem no mundo real e nem no mundo virtual, porque ele não tem uma identificação. E como é que se desbaratou a Silk Road? A Silk Road era um site, então ali você usava o Bitcoin para fazer uma negociação
considerada ilegal, naturalmente, né, de produtos ilegais. E esse site foi encontrado, né, não através do Bitcoin, mas pelas transações que as pessoas faziam e elas tinham que ir até aquele site. Agora, se você usar o Bitcoin como rastreamento, esse você não vai conseguir. O Bitcoin é uma ferramenta da Silk Road. Agora, a gente sabe que muita gente tem recorrido ao Bitcoin para fugir de inflação. Os venezuelanos criaram uma nova moeda, Petros, lastreada com dólar. Não deve ser o mesmo sistema do Bitcoin. Usa-se o sistema para mandar dinheiro para outra pessoa. Mas existe algum ponto em que a pessoa destinatária do dinheiro pode resgatá-lo cash? Por exemplo, se eu mando um dinheiro daqui para um amigo em Paris que está precisando, eu mando X bitcoins, ele pode ir em algum lugar físico e resgatar em cash o valor dos bitcoins que eu mandei? Pode. E, na verdade, se você pensar no Bitcoin como meio de pagamento, é exatamente essa a finalidade que ele tem. Não é um ativo para especulação, como a gente tem visto nas notícias, a valorização, todo mundo querendo entrar, muito movimento em torno dele. O cerne do Bitcoin é ser uma forma de pagamento, um meio de pagamento. E dessa forma ele precisa ter liquidez. Você precisa aceitar Bitcoin, eu preciso aceitar Bitcoin e preciso entender que os comerciantes com quem eu vou transacionar aceitem o Bitcoin como forma de pagamento pelos seus serviços e pelos seus produtos. Então hoje eu aqui quero comprar Bitcoins, vamos dizer, e eu recorro a uma pessoa que tem Bitcoins na carteira eletrônica dele. Essa pessoa pode ter recebido esse dinheiro de alguém na França que fez um pagamento para ele. Nesse momento ele está fazendo uma transação de resgatar os bitcoins dele, ele está passando para mim e eu estou dando reais para ele. Ou num outro país em dólar, ou num outro país em ien e assim por diante. Então a aceitação do Bitcoin faz dele um meio de pagamento que as pessoas aceitam. E ele pode ser efetivamente resgatado em qualquer ponto do mundo, desde que haja interessados em comprar Bitcoin naquela localidade. E hoje há muitos. Eu gostaria de falar do mining, mas primeiro nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos já já falando mais de Bitcoin. Estamos de volta neste Um Olhar sobre o Mundo, que recebe o consultor da Universidade de Yale, Maurício Costa, para falar sobre o Bitcoin. Antes do intervalo, me ocorreu lhe perguntar sobre uma coisa que eu achei muito curiosa, que é o mining. Você, quando vai fazer uma transação no Bitcoin, pelo que eu entendi, pulsão de miners vem tentar pegar a sua transação. Eles ganham, quem tiver o computador mais rápido, ganha um extra, ganha uma comissão. Exato. Exato. O processo que foi concebido, mais uma vez, lá atrás, genial, de forma genial, né? 10 anos atrás, previa que alguns participantes da rede teriam que prestar um serviço, né? Para que a rede funcionasse como, enfim, uma moeda, um meio de pagamento. Esse serviço é autenticar a transação que está sendo feita. Então, se eu faço uma transação com Bitcoin, estou comprando um serviço ou um produto, ou estou vendendo um Bitcoin para você em troca de uma outra moeda, essa transação tem que ser validada. Validada como? Ela tem que ser associada às pessoas corretas, tem que me identificar, tem que te identificar, tem que verificar se a pessoa que está cedendo o Bitcoin, está utilizando o Bitcoin, tem aquele saldo disponível e se não está utilizando digamos, uma segunda vez, né? Se não é falso. Então tem uma série de autenticações que devem ser feitas e para isso, ingenuamente foi montado um esquema em que você tem que olhar aquela transação contra uma série de transações feitas anteriormente, até para saber se eu tenho os bitcoins que eu vou gastar, e existe uma disputa entre vários nós dessa rede de bitcoins que querem fazer essa autenticação. Já sabendo disso, né, foi concebida uma forma que você tem que decifrar alguns enigmas, vamos chamar assim, dentro dessa autenticação, para que aquela transação seja finalmente confirmada e autenticada. Nesse momento ela passa a valer. Isso leva alguns minutos. Ora, tem uma série de pessoas que querem entrar nisso porque você é remunerado por fazer esse trabalho. E na verdade deve ser remunerado. Primeiro porque é um trabalho mesmo. Segundo porque consome uma energia violenta, né? Já que você tem que usar computadores poderosos, geralmente placas gráficas que fazem processamento paralelo. Quer dizer, existe uma competição forte
para ser o autenticador daquela transação. Porque no final ele vai receber uma fração de Bitcoin. No começo era um Bitcoin, eles vão diminuindo isso de forma a manter o incentivo, mas obviamente na medida que a moeda vai se valorizando, você vai recebendo menos, né? A ideia é manter um número fixo de Bitcoins até 2024, né? Vai ter uma base, vamos dizer, de Bitcoins fixa. Tem uma conta aqui que me intriga, Uhum. é de que o Bitcoin tem hoje 16 bilhões e quer chegar ao teto de 21 bilhões em 2140. Agora, se chegou a 16 bilhões em tão pouco tempo, essa mais 5 até 2140, será que não está errada essa conta? É possível, porque é difícil a gente dizer o valor do total de Bitcoins que tem. Tá. Porque a gente vê isso variando violentamente. O ano passado, talvez julho, vamos dizer que valia $2.000 um Bitcoin. Chegou a $20.000 na virada do ano. Uma valorização de 10 vezes em apenas 6 meses, né? Agora caiu, ele retrocedeu um pouco, teve uma revalorização, mas a volatilidade do Bitcoin, até pela característica dele, é muito alta. Então vai ser difícil a gente dizer qual é o valor de toda a base de Bitcoins num dia ou no outro, porque isso vai variar muito. E precisa, né, ter um teto? Não tem um teto. Quer dizer, nós vimos muitas bolhas, Sabino, ao longo da história. Sim. Desde a bolha das tulipas lá na Holanda em 1400 e tanto, a bolha das .com ou das empresas.com nos anos 2000, a bolha dos títulos imobiliários em 2008. A gente sabe que os valores podem ser estratosféricos para qualquer ativo financeiro. Tudo aquilo que atrair investidor e atrair principalmente especulador pode ter uma valorização, a princípio, sem limite. O Bitcoin não é diferente. Embora, de novo, não tenha sido essa a finalidade para a qual ele foi criado, ele entrou no radar dos especuladores. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer comprar na baixa e vender na alta. E aí, como dizer qual vai ser o limite dele? A valorização dele pode ser estúpida, pode chegar a $100.000, não sei. Pode cair a 1 centavo, também não sei. Vai variar, isso a gente pode ter certeza. Talvez variar mais do que os outros ativos financeiros com os quais a gente está acostumado no dia a dia. O problema que isso traz é que isso afeta a capacidade do Bitcoin e de outras criptomoedas de ser um meio de pagamento. Porque eu passo a ficar preocupado. Se hoje eu compro uma passagem aérea com X Bitcoins, será que eu vou conseguir comprar amanhã? Ou será que eu não estou jogando meu dinheiro e amanhã eu vou poder comprar 2 passagens aéreas? Então, essa volatilidade alta, ela tem que, digamos, não digo que ela vai acabar, mas ela tem que ser atenuada para que ele recupere a sua capacidade do Bitcoin e de outras criptomoedas de ser um meio de pagamento, motivo para o qual ele foi criado. Agora, o Ether da Ethereum tem uma diferença. Você paga para entrar, né? Você as operações custam ou não? Toda operação custa no Bitcoin também, né? O Ethereum, ele teve, assim como outras criptomoedas foram criadas, né? O Ethereum ele se aproveitou de uma característica que talvez tenha passado desapercebida. Não por você, porque você falou na introdução, que é o blockchain. A tecnologia que está por trás do Bitcoin. As pessoas que estudam, né, e a minha área de estudo é essa, né, a adoção da tecnologia, particularmente por empresas e num âmbito maior pela sociedade, as pessoas que estudam isso, normalmente têm uma visão sobre aquilo que realmente é importante dentro do que está acontecendo. E o blockchain é a tecnologia que está fazendo a diferença. Lembra para mim o BitTorrent, que transfere blocos de informação pela internet. Exatamente. Mas ele partilha tudo e vai juntar no final, né? Exatamente. A correspondência que você está fazendo com o BitTorrent é perfeita, porque a característica do blockchain e do BitTorrent é não ter um controlador central. Essa é a característica que faz toda a diferença. Ela é uma tecnologia que permite que você tenha transações entre pessoas sem interferência do Estado, sem interferência de uma empresa, sem interferência de um regulador, para o bem e para o mal. Agora, o gênio criador desse sistema do blockchain pode ser um ou pode ser muitos. Exato. A gente fala do Nakamoto. Eu já vi capa da Time Magazine com um Nakamoto sem feições. Já vi muita gente se apresentar como se fosse o Nakamoto.
E o Nakamoto, afinal? Por que ele não aparece? Ninguém sabe se ele existe. Essa é a grande... Mas nós temos aí certidão do nascimento do Bitcoin, que é o white paper que ele escreveu, né? Isso. E ele assinou com Satoshi Nakamoto. Então, mas pode ser um grupo de pessoas, pode ser um pseudônimo e pode ser que a pessoa exista mesmo, né? Eu acho que existe Ele foi muito inteligente na criação do blockchain do Bitcoin e muito inteligente em não se identificar, porque nós estamos vendo uma tecnologia que é disruptiva no sentido de afetar o sistema financeiro, mas muito mais do que isso. Ela pode afetar a forma com que a gente se relaciona. E acho que isso é o grande diferencial que a gente tem que notar. Como eu estava dizendo, o Bitcoin ele permite que a gente faça transações de forma muito precisa e sem a interferência de terceiros controlando, mas não só entre pessoas e máquinas, e mais para frente, entre máquinas e máquinas. Uber. E aí o mundo fica assustador. Você pode achar um táxi através do Exatamente. blockchain. Você imagina entidades, vamos chamar de programas, ou de robôs, ou de, enfim, coisas que não têm interferência humana, transacionando valores com outras máquinas, com pessoas também, mas com outras máquinas. Você começa a criar um mundo que independe de um controle das pessoas e, portanto, pode se desenvolver de forma sozinha, de forma autônoma. Será que a robótica está aí? É uma revolução, e tanto, eu quando olho, pelo pouco que sei, o que pode representar o blockchain, eu fico assustado, como você diz no seu artigo. O Ethereum, como você mencionou, muito bem colocado, o Ethereum ele foi criado para explorar essa tecnologia do blockchain e abrir ela para mundos que a gente ainda não tem ideia. Não só para moeda, mas para contratos, para certidões, para registro de terras, para registro de imóveis, para transação de obras de arte. Bancos estão aderindo. Muitos bancos estão utilizando essa tecnologia pelas vantagens que ela apresenta, de baixo custo, né? Mas também para entender como isso pode afetar, e eu acredito muito nessa parte, estão querendo entender como isso vai afetar o futuro deles. E talvez se antecipar lançando alguma coisa que pode, enfim, ou substituir o Bitcoin na intenção dele de ser uma moeda de troca, ou de desenvolver aplicações em cima do blockchain que tragam uma vantagem naturalmente para as corporações. Lembrando que elas vão ficar de fora dessa revolução. O blockchain como tecnologia veio para sair dos governos, sair das corporações e permitir que pessoas como eu e você transacionem sem nenhuma interferência, nenhuma regulação de terceiros. Nesse aspecto de compartilhar me lembra também o Wikipedia, porque muita gente colabora e de forma descentralizada e com BitTorrent. Então, um casamento que gera... Mas o blockchain é muito mais do que isso. É muito mais do que as duas partes. Mas o conceito, você está perfeito em dizer que o conceito é exatamente do Wikipedia e do BitTorrent. Porque se você tem pessoas de forma distribuída controlando as transações, se esse caderno, esse livro contábil digital, eletrônico, está distribuído, você não tem como mexer, você teria que gastar uma fortuna em termos de recursos e talvez de dinheiro para alterar todo mundo que tem uma cópia desse livro contábil. Então ele é praticamente imune a alterações externas. Eu vi quantos computadores tinha, mas não está aqui agora escrito, 9.750 computadores. Nem a China é capaz de quebrar o sistema. Não consegue entrar. Não consegue entrar. Na verdade, quando a gente fala não consegue entrar, tem que fazer aí uma ressalva. 10 anos de Bitcoin e nós não vimos um ataque, uma falha. Então isso já é um teste bastante poderoso. Não se sabe o que vem pela frente. Mas a princípio, depois de 10 anos, com tanta interferência, com tanta gente tentando, com o Bitcoin atingindo $20 mil, eu acho que ele está bastante resistente, a tecnologia está bastante testada. E, ao mesmo tempo, a gente viu que hackers retiraram milhões de identidades da Equifax. Outros exploraram os bancos de dados de um site que promovia encontros entre pessoas. E é só a gente pensar, isso dá para a gente entender por quê. Se você tem uma empresa que junta as informações das pessoas e coloca num banco de dados único, olha, é muito mais fácil invadir esse banco de dados único e pegar a informação do que pegar um livro contábil distribuído por todo mundo na rede e buscar essa informação distribuída. É muito mais difícil. Então isso já mostra um pouco
como que essa revolução pode ser efetiva no sentido da proteção de identidade, do anonimato, da precisão das transações, porque não está na mão de ninguém. Porque eu não tenho a quem recorrer. Eu tenho um exemplo muito interessante que eu li esses dias. Algum juiz no Brasil parou o aplicativo de comunicação. O WhatsApp. O WhatsApp, né? Imagine você queira parar o Bitcoin. O WhatsApp é uma empresa que está lá na Califórnia. E o Bitcoin? Onde é que está? Ele não tem a quem se dirigir. Não tem a quem se dirigir. Você jamais vai conseguir parar. Volto a dizer, ninguém sabe o futuro, mas em 10 anos ele se provou muito sólido, muito resiliente. Agora, professor Maurício, a gente sabe que os brasileiros formam as maiores comunidades no Facebook e sites que já acabaram. Temos alguma ideia da participação de brasileiros no Bitcoin? Difícil. Difícil. Vamos imaginar por quê? De novo, você não sabe quem está no Bitcoin. Eu posso estar no Bitcoin, você pode estar no Bitcoin e ninguém saber, porque a única coisa que garante que nós estejamos no Bitcoin é a detenção de uma senha. Se você pegar lá, são 8 palavras aleatórias, que se transformam num string de bits, né? Mas para você e para mim são 8 palavras que você guarda como sua senha. Ninguém sabe. Então eu não sei, as pessoas que estão em volta da gente, quem será que tem Bitcoin? Se não existe um cadastro físico dizendo Maurício, dono de tantos Bitcoins, jamais a gente vai saber quem está lá dentro e a que país pertence, onde moram essas pessoas. Dá para saber hoje quantas transações tem, você consegue medir até o número de usuários, mas identificar esses usuários por país, por sexo, por idade, isso você não tem como fazer. Professor Maurício, eu acho que nós despertamos a curiosidade dos telespectadores ante o limiar desse mundo extraordinário que já está em desenvolvimento. Mas o nosso tempo é cruel e acabou. O olhar sobre o mundo fica por aqui. Uma ótima noite a todos e obrigado, professor Maurício. Eu que agradeço.